Fala pessoal, tudo bem? Bruno Freire aqui, tá? Professor de inglês, e hoje vamos falar de um assunto interessante. Interessante para mim ao ver muita gente enlouquecer com essa conversa, que é justamente sobre o Present Perfect. Eu acredito que isso gere uma confusão na maioria das pessoas que têm acesso a esse tempo verbal. Por quê? É simples. Para onde você olha, na verdade, quando você utiliza, quando você começa a ter contato com esse tempo verbal, fica uma coisa muito confusa, porque ele tem a exata tradução do passado simples. E é extremamente importante que, para compreender tranquilamente o Present Perfect, que apesar de ter o nome Present, se refere ao passado, você entenda o passado simples, ok? O Simple Past. E entendendo isso, a gente vai vir para a seguinte situação. A primeira coisa que é extremamente importante você saber para entender o Present Perfect de uma forma bem simples, porque é o seguinte: não existe complicação da maneira que a gente acha que existe para estudar o idioma inglês. Não existe. É uma questão de método de aprendizado, sabe? E eu vou te mostrar trazendo o teu pensamento para a seguinte forma. Quando você pensa no Present Perfect, a primeira coisa que você tem que fazer é uma associação. É mecânico isso, tá, gente? A primeira coisa que você tem que fazer é entender e estudar de uma forma mecânica, tá? Como assim uma forma mecânica? É aprender mesmo ali, é decorar, é repetir exaustivamente até você se adaptar com aquilo. E você precisa fazer uma associação da seguinte forma: have. Toda vez que você ouvir Present Perfect have, I have, pense sempre dessa forma. Então, Present Perfect, I have. Tem que ser assim, automático. Tudo bem? Tipo, se você ouviu, leu, viu, seja lá onde você vê, Present Perfect, I have. Já constrói isso, I have. É exaustivamente, tá? Você precisa saber como é que constrói, como monta o negócio para poder utilizar. Não vamos ser lelé, beleza? Tem que saber como se constrói, é a parte mecânica do negócio. Eu estou falando dessa forma, um pouco diferente da maioria dos professores que abordam aquela regrinha. Só que eu quero fugir um pouco da regrinha e trazer o conceito da utilidade, como é que eu uso. E o que vai facilitar você a saber lidar com o Present Perfect é justamente isso, ó. Present Perfect, have, I have. E quando você fala de tempo verbal, é muito importante que você lembre daquela tabelinha, essa tabelinha aqui, que eu vou deixar uma fotinha dela aqui, aqui por baixo na tela, tá? Pra você dar uma olhadinha e lembrar. São 3 colunas que mostram ali os verbos. A gente vai utilizar com o Present Perfect o participle, o past participle, que é a terceira colunazinha. Sempre dessa forma. Então, pensou em Present Perfect? I have eaten, I have eaten, I have seen, I have gone. É extremamente importante você compreender essa formulação mecânica do negócio. I have, sempre tem que ter o have, e o past participle, né? E quando você fala assim de tradução, se você quiser seguir o esquema e o modelo de regras, né? Você vai ali para a gramática e vê a regrinha. Primeiro enfim, todas aquelas regrinhas, tem muita coisa. É uma forma errada? Obviamente que não. Eu apenas considero um caminho mais longo para chegar até a compreensão. Quando você fala de um idioma, para pensar como você aprendeu o seu. Foi através de regras gramaticais? Não foi. Foi através da sua exposição exaustivamente ao idioma. Você ouviu até começar a reproduzir. É muito semelhante o processo também. Principalmente porque se você começar a estudar, você vai ver pessoas falando que o Present Perfect a gente confunde tanto porque ele não existe no português. E é uma realidade. O Present Perfect, gente, ele não existe no português, não tem uma tradução.
E é por isso que, para facilitar, é até interessante a gente compreender e fazer uma associação com o próprio passado. Vou repetir, apesar de ter present no nome, ele refere-se ao passado. Tudo ok? Então eu tenho uma forma mecânica, né, de ver isso, assim, a estrutura desse tempo verbal na forma afirmativa I have e o past participle do verbo. Então, I have eaten, I have seen, I have gone. Se é uma question, se é uma pergunta, como é que eu tenho também aqui? Como é que eu faço isso? Have you eaten? Então eu inverti aqui o começo, tá? Inverti aqui, então fica have you eaten? Have you seen? Have you gone? E assim vai. Então essa parte mecânica é a primeira parte essencial que você precisa. É ser exposto exaustivamente, não tem outra forma. Você precisa ver aquilo ser utilizado e utilizar aquilo até se acostumar com ele. Até aí tá tranquilo? Porque essa segunda parte dessa explicação já ameniza como é que eu vou utilizar algo que eu não utilizei na minha própria língua. É simples. Estou falando do passado, não estou? Present Perfect. Passado. Né? Você vai ver algumas explicações do que é o passado que ainda está acontecendo, que tem uma conexão com o presente. Vou te ensinar uma forma mais simples de ver isso que você nunca mais vai errar, nem ter dificuldade com o Present Perfect. É compreender o passado simples, o Simple Past. Então, o passado simples, ele é o quê? Ele é quando você estivesse falando assim, ó. Eu vi o Lucas. Eu comi. Eu estudei. Você está dizendo de algo que você fez. Só que a diferença entre o passado simples e o present perfect, vamos chamar de passado composto, algo do tipo. Então, tipo, passado composto seria o present perfect, tá? Só para a gente entender que estamos falando do passado. Tudo bem? Então, ó, o passado simples e o passado composto. O passado simples, ele define um momento. Então, eu não posso dizer assim, eu vi o Lucas. Eu tenho que definir, para que essa frase esteja no passado simples, quando foi. O passado simples, ele necessita que eu apresente o tempo que a ação foi executada. Entende? Então eu teria que dizer assim, ó, eu vi o Lucas ontem, eu comi ontem, eu assisti tal filme semana passada. Eu tenho que definir quando aquilo aconteceu. Se eu não defino o quando, se eu não dou um tempo na qual aquela ação foi executada, eu obrigatoriamente tenho que usar o present perfect. Então, ao invés de eu dizer eu vi o Lucas, eu não vou dizer I saw Lucas. Eu vou dizer I have seen Lucas. I have seen Lucas. Eu vi o Lucas. Compreendem? Então é unicamente e simplesmente assim, a diferença do passado simples para o passado composto, que é o que a gente está falando aqui, é que se você não delimita um tempo, você usa o composto. Você vai pensar que se o tempo, essa informação de quando aquilo aconteceu, não é importante. Simples assim. Beleza? Então eu voltei da seguinte forma, I have seen Lucas. Eu vi o Lucas. Não delimitei tempo. Então, se eu vou passar para o passado simples, olha como é que fica. Como eu já trago did, ó. Did you see Lucas today? Já vou utilizar o verbo naquela segunda fileirinha. Compreendem? Então, é simples assim. Se eu delimito um tempo que eu executei aquela ação, passado simples. Se eu não delimito o tempo daquela ação, present perfect. Pensa logo no have. É muito simples compreender tudo isso. Se você quiser estudar vendo, praticando mais, o que eu aconselho? Eu vou deixar junto com essa atividade, com essa videoaula aqui ainda nessa página, há uma tabelinha com os verbos no past participle. Você vai compreender essa variação, tá? Se você tiver alguma dúvida de como se utilizam os verbos, é muito importante que você tire-as. Então também vou deixar algum link aqui de algum comentário sobre os verbos irregulares, tá? Só para você ser relembrado de como os utilizar. E basicamente é isso, tudo bem? Pessoal, eu espero que eu tenha auxiliado vocês agora. Qualquer dúvida,
vão lá no meu Instagram, podem falar comigo que esse Instagram é exclusivamente para utilizar, tirar as dúvidas de vocês, tudo bem? Então é a nossa linha de diálogo, de conversa. Qualquer dúvida pode falar comigo, eu estou disponível. Obrigado pela atenção de vocês. Agora, faça as atividadezinhas lá, se garanta aí, tamo junto, até a próxima aula. Fui.